Olha só, nos dias de hoje, o sexo está em todo lugar, na TV, no cinema, mas parece que o único lugar que esse assunto ainda é um tabu é principalmente entre a conversa de pais e filhos. Pois é, aí eu fico me perguntando qual é o pai ou a mãe que nunca foi pego aí de surpresa com uma pergunta dos filhos sobre sexo, né? Eu lembro que a minha mãe conversava muito comigo, já o meu pai não tinha tanta abertura, era mais complicado. Mas aí a gente também pergunta qual é o momento certo para conversar sobre esse assunto com os filhos. E quem vai dar dicas bem interessantes para a gente é Ivana Cavalcante, que é psicóloga e também educadora sexual. Bom dia, Ivana. Bom dia, bem-vinda. Pois é, olha, para quem tem filho já de 4 anos, 4 anos e meio, já começam aí as primeiras descobertas, as primeiras perguntinhas, a gente fica sem graça, por quê? Porque, assim, o sexo sempre foi um tabu muito grande, né? Desde lá de trás, as crianças, elas sempre perguntam, mas só que nós nunca fomos educados para ter essa conversa de sexualidade. Tanto é que hoje, né, a gente fala muito em educação em sexualidade. A família, ela não tem essa abertura, porque lá atrás nunca foi ensinado, principalmente para as meninas, né, para as filhas meninas, né, as mulheres. Os meninos já eram mais ensinados daquela forma bem machista dos pais. E as famílias não têm essa educação. E muitos vão buscar essa informação quando não conversa com os pais lá fora. Lá fora, de forma inadequada, né? E hoje em dia é muito pior, porque tem a internet. Né, hoje dentro de casa. Então não adianta os pais colocarem bloqueios na internet, né? Eu tenho um caso que colocou tudo que era sexo era bloqueado, né? E a criança ela entra em um outro site que não tem o nome sexo e consegue ver tudo que não quer. Até porque assim, tudo, você pode falar de tudo sobre sexualidade, mas tem os limites das idades. E, por exemplo, o filho no meio da noite acordou, pegou a mãe e o pai lá numa situação constrangedora, né? Como é que os pais eles devem agir no momento desse, Ivana? É falar exatamente o que está acontecendo, enfim? Primeiro, os pais têm que estar de portas fechadas, né? Segundo, a educação sexual, ela tem que estar desde o início ensinando que precisa bater na porta. Tanto os pais bater na porta dos filhos, como os filhos dos pais. Mas se caso isso aconteça, um deslize, deixar a porta aberta, né, é importante os pais chegarem, sentar e explicar. Até porque uma cena de sexo não é uma cena interessante. É uma cena que grava e tem um registro negativo, que é uma agressividade. É uma cena que tem movimentos agressivos, tem gemidos, tem toda uma situação. Tanto é que eu sempre coloco, né, para os pais que dormir com criança no quarto é proibido. Aí eles dizem, meu filho tem um sono pesado. Não existe sono pesado. Até porque o ambiente ele se transforma todo, o cheiro se transforma, o movimento, o som. Então, assim, não existe sono pesado para a criança. E isso traz consequência para a fase adulta. Porque lá na fase adulta existe o quê? As disfunções sexuais. E as disfunções sexuais, elas sempre vêm diante do quê? Do reflexo da infância. Uma educação mal dada. Eu acho que uma das primeiras perguntas que se faz é como foi que eu nasci, né? A partir dos 3 anos. Aquela história da cegonha, né? Tem muita gente que ainda conta isso para o filho. Da cegonha, da semente, né? Do beijo, nasceu de um beijo. E assim, isso é super errado e inadequado. Então, se você foi pego de surpresa, então o que é interessante? Peraí, filho, mamãe vai respirar e daqui a pouco eu respondo. Mas responder a verdade. Até porque a criança, ela, enquanto ela não sabe da verdade, ela vai ficar perguntando. E se ela percebe que vocês não vão responder, ela vai buscar de outra forma. Amigo, babá, internet, revistas, e que podem vir de uma forma totalmente inadequada. E, por exemplo, vai que o filho tá assistindo TV e tal, e começa a se manipular ali. Masturbar. Exatamente. Aí o pai ou a mãe diz, o que é que você está fazendo? Já começa a repreender naquele momento. Aquilo ali pode gerar um outro trauma. Até porque a masturbação infantil, ela é natural. A partir dos 4 anos de idade, a criança ela começa a descobrir o seu órgão genital. E isso é totalmente natural, só que desespera, né? Desespera os pais, eles não sabem como agir. Então, o que é importante? Conversar, perguntar,
o que é que está sentindo, dizer que precisa ser num lugarzinho dele, com a mão limpa, até porque não pode trazer bactéria para o corpo. Agora, se essa masturbação ela está tendo uma forma exagerada, do tipo em qualquer lugar, na sala de aula, isso não é legal. Então é legal chamar e conversar, porque alguma coisa está apresentando. Ivana, existe um momento ideal para a gente conversar ou quando surge a primeira pergunta? A partir aí do sim? momento que a criança pergunta, mamãe, como é que eu nasci? Papai, como é que eu nasci? É o momento de responder. A gente não tem a hora, vamos sentar que hoje é hora de falar sobre sexo. Não existe isso. Existe a necessidade da criança. Se uma criança de 10 anos nunca perguntou, fica atento. Até porque ela está sabendo de uma outra forma, de um outro meio, com outro recurso. E aí os prejuízos Bem ao pior, longo da bem vida pior. vão ser Até maiores. porque, infelizmente, as escolas elas não aderiram à educação em sexualidade, que é isso aí dentro dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais que o MEC colocou. A disciplina Educação Sexual, ela é como a educação física, a educação religiosa, a informática, é para ser disciplina, mas Você não lembra, em falar em disciplina, uma disciplina que era SOI, eu não sei se aqui tinha... Serviço de orientação ao estudante. Ao estudante. Dentro dessa disciplina, uma perdida ou outra, é que a psicóloga, no caso, ela dava algumas informações, principalmente para quem era adolescente. Quando falava alguns termos assim, a gente, adolescente, ficava parado porque achava um absurdo. Inclusive está causando aí um tumulto esse comercial, né, de uma grande rede aí de cosméticos, porque 2 homens se abraçam, 2 mulheres e um casal. Como Tanta se isso não coisa pra fosse se comum. preocupar. Como se não fosse E que comum. hoje nas novelas é o que mais tem, né? Então, se a escola também tivesse essa disciplina, isso seria bem mais fácil para a família. Em que, ajudava. infelizmente, ela é chamada como tema transversal, mas não é, não tem. Que pena, né? Pronto. É uma Então, pena. Papai, mamãe, nada de desespero na hora Nada que de o seu- mentir, né? E falar a verdade, verdade, sempre. sempre. Obrigada, De Ivana, nada, mais uma muito vez. Foi obrigada. Muito bom obrigado. receber você aqui. E a gente Obrigada. volta a falar sobre outros Vamos temas sim. sexuais. Sexuais.